roll, uma das jogadas básicas do basquete. O pivô faz o bloqueio para o armador e gira para receber a bola perto da cesta. Poucas duplas executaram essa jogada tão bem quanto John Stockton e Karl Malone. O Times da NBA de hoje vai contar a história do Utah Jazz. O Utah Jazz é um time de Salt Lake City, no estado de Utah. Fundado em 1974, tem esse nome em homenagem ao gênero musical típico de Nova Orleans. Porque a franquia nasceu lá. Era o New Orleans Jazz. O time mudou de cidade em 1979, mas manteve o nome, apesar de não ter muito a ver com o novo endereço. Ao contrário dessa camisa aí, que faz referência ao pôr do sol e ao Red Rock Country, no sul de Utah, conhecido pelas formações rochosas naturalmente avermelhadas. E esse cara aí é o Pete Maravich, 5 vezes convocado para o All-Star Game, cestinha da NBA em 1977 e camisa aposentada em 3 times diferentes, incluindo o Jazz. Ele foi o principal destaque da equipe nos primeiros anos. O New Orleans Jazz durou apenas 5 temporadas, sem nenhuma classificação para os playoffs. Já em Salt Lake City, o Jazz chegou à pós-temporada pela primeira vez. Em 84, o time era liderado por jogadores como Adrian Dantley e Darrell Griffith, mas parou no Phoenix Suns. Foi no draft de 1984 que o Utah Jazz descobriu um armador pouco badalado que nem a um evento foi. John Stockton, of Gonzaga University. É isso aí mesmo que você tá ouvindo. A galera vaiou quando a escolha pelo Stockton foi anunciada. And I just remembered walking outside and, thinking that this is really neat, but not really knowing what to do with myself. That it wasn't booing that they were doing, it was hooing. They were asking, who is this? Who is this? Ah, que fofinho esse John Stockton, né? É um gênio de verdade. Estamos falando de, possivelmente, um dos maiores armadores da história do Utah Jazz. O jogador com mais assistências e roubos de bola de todos os tempos da NBA. Isso não é só do Utah, não. É da história da NBA mesmo, tá? 10 vezes convocado para o All-Star Game, tem a camisa 12 aposentada pelo Jazz. Mas naquela época, o John Stockton era um ilustre desconhecido. I had to be the only draftee, in fact, I almost guarantee it, the only draftee that was still living at home with his parents at the time of the draft. Ao contrário do cara que o Utah Jazz escolheu no draft de 1985. The Utah Jazz select Karl Malone of Louisiana Tech. Karl Malone já era uma lenda na universidade. E é de lá que vem o apelido de Mailman, o carteiro, porque ele sempre entregava pontos. 2 vezes MVP da NBA, 14 vezes convocado para o Jogo das Estrelas e terceiro maior cestinha da NBA com mais de 36 mil pontos. Ele é o líder histórico do Utah Jazz em quase todas as estatísticas. Menos assistências e roubos de bola. É claro, né? Essas são do Stockton. O Karl Malone tinha até um estilo de enterrada próprio, colocando uma das mãos atrás da cabeça, tá ligado, né? Vários outros jogadores imitaram ao longo do tempo. Eu disse antes que o John Stockton talvez fosse um dos maiores da história do Utah Jazz, lembra? Pois é, a dúvida é entre ele e o Karl Malone. Eles jogaram juntos no Jazz por quase 20 anos e formaram uma das maiores duplas de todos os tempos. A carreira de um é praticamente inseparável da do outro. Eram os reis do pick and roll, essa jogadinha entre os armadores e o pivô, você tá ligado, né? Com eles, a equipe do Utah Jazz nunca ficou de fora dos playoffs. Mas é claro, algumas temporadas foram melhores do que outras. O John Stockton só virou o titular absoluto do time em 1987, enquanto Karl Malone já chegou jogando. Mas a virada de chave veio em 1988, com a contratação do treinador Jerry Sloan.
Mark Eaton foi eleito o melhor defensor naquela temporada e o Utah Jazz parecia cada vez mais pronto para brigar pelo título. Em 92, o time disputou a sua primeira final de conferência. Abrindo os playoffs, o Utah Jazz passou pelo Los Angeles Clippers. Na sequência, eliminou o Seattle Supersonics. Mas o título do Oeste ficou mesmo com o Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers, the champions of the West. Em 93, a cidade de Salt Lake City foi a sede do final de semana das estrelas. Stockton e Malone foram titulares do time do Oeste e eleitos co-MVPs do All-Star Game. A dupla era um sucesso, mas a temporada do Jazz foi uma decepção. O time caiu na primeira rodada dos playoffs. A chegada do alarmador Jeff Hornacek foi a grande novidade da temporada seguinte em Utah. Ele logo se encaixou no time que foi embalado para os playoffs. Eliminou o San Antonio Spurs de David Robinson, passou pelo Denver Nuggets, até que chegou em mais uma final do Oeste. Mas os títulos da conferência e da NBA ficaram com o Houston Rockets. Em 96, outra derrota na final do Oeste, agora para o Seattle. O Utah Jazz seguia batendo na trave, ou melhor, no aro, né? Mas a bola finalmente caiu na temporada 96-97. Foi a temporada do primeiro MVP do Karl Malone. O Utah Jazz fez a melhor temporada regular da história da franquia, com 64 vitórias. Nos playoffs, o Jazz passou pelo Los Angeles Clippers, pelo Los Angeles Lakers e foi campeão do Oeste pela primeira vez em cima dos Rockets. No jogo 6, o John Stockton jogou demais. Foram 25 pontos, 15 só no último quarto. E ainda teve uma cesta de 3 pontos no estouro do relógio para conquistar o Oeste. Sends the Utah Jazz to the NBA Finals. O Utah Jazz, enfim, estava nas finais da NBA. O problema é que o adversário era um tal de Chicago Bulls de um tal de Michael Jordan. No primeiro jogo, o Karl Malone errou 2 lances livres no finalzinho, pouco antes de Jordan fazer a sexta da vitória. Jordan putting moves on Russell. We're down to 2, now to 1. Here's Jordan. Yes! It is all over. The Chicago Bulls have won at the buzzer. Depois da partida, Scottie Pippen disse que falou uma coisa baixinho no ouvido do Karl Malone antes daqueles lances livres. I said a mailman doesn't deliver on a Sunday. O jogo 5 da série ficou conhecido como Flu Game, o jogo da gripe. Mesmo doente, Michael Jordan ficou em quadra por 44 minutos e fez 35 pontos. Os últimos jogos da série foram decididos nos segundos finais e o título ficou com os Bulls, o 5º de Chicago. Era complicado ganhar daquele time. Na verdade, o grande azar do Utah Jazz é que Stockton e Malone eram contemporâneos dos Bulls de Jordan. Porque em 98, por exemplo, o Utah Jazz varreu o Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant nas finais do Oeste. E voltou às finais da NBA para enfrentar de novo os Chicago Bulls. No decisivo jogo 6, MJ roubou uma bola do Karl Malone no fim da partida e depois garantiu o título com o que seria o último arremesso dele com a camisa do Chicago. Karl Malone voltou a ser MVP da NBA em 99, mas aquela final de 98 foi o começo do fim de uma era. Stockton e Malone ficaram em Utah até 2003, quando o armador se aposentou e o ala pivô foi para os Lakers. A primeira temporada sem os dois foi também a primeira em que o Utah não chegou aos playoffs desde 83. O novo cara da franquia veio no draft de 2005. Darren Williams from the University of Illinois. Deron Williams e Carlos Boozer eram a aposta do Utah Jazz de serem algo próximo do que foi a dupla Stockton e Malone. Em 2006, Derek Fisher chegou ao time, que também contava com o russo Andrei Kirilenko e o brasileiro Baby. Com eles, o Jazz enfim voltou aos playoffs.
Depois de passar por Houston Rockets e Golden State Warriors, o Utah caiu na final do Oeste para o San Antonio Spurs, que seria o campeão da NBA naquele ano. Na temporada seguinte, o Utah Jazz perdeu para os Lakers na segunda rodada dos playoffs. 2010 foi um ano de muitas mudanças no elenco do Jazz. Jogadores importantes saíram, incluindo o Carlos Boozer. O treinador Jerry Sloan deixaria o time no meio da temporada depois de mais de 20 anos. E o Jazz passaria a depender muito da escolha do draft de 2010. The Utah Jazz select Gordon Hayward from Butler University. A partir de 2013, Gordon Hayward passou a ter como parceiro o francês Rudy Gobert, draftado pelo Denver Nuggets e trocado para o Utah Jazz, um especialista em defesa, 3 vezes eleito o melhor defensor da liga. NBA Defensive Player of the Year is Rudy Gobert. Não foi exatamente a melhor fase da história do Utah Jazz. Até a saída de Gordon Hayward, em 2017, o time só chegou aos playoffs 2 vezes e foi eliminado cedo. Em 2017, a história de Rudy Gobert se repetiu. Os Nuggets escolheram um jogador que foi parar no Jazz. The Denver Nuggets select Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, o alarmador junto com Gobert e o Ricky Rubio, levou o Utah Jazz aos playoffs em 2018. O time, que contava também com o brasileiro Raulzinho, foi parado pelo Houston Rockets na segunda rodada. Nas temporadas seguintes, o Utah Jazz tentou formar um time em torno de Donovan Mitchell e Rudy Gobert, com destaque para a chegada de Mike Conley e de Jordan Clarkson. Em 2020-2021, o Utah Jazz fez a melhor campanha da NBA na temporada regular. E Jordan Clarkson levou o troféu de melhor sexto homem. Nos playoffs, o time caiu diante do Los Angeles Clippers. Em 2022, Rudy Gobert e Donovan Mitchell deixaram o time. Pelo francês, a equipe recebeu novos jogadores, além de várias escolhas de draft. E como parte da troca que mandou o Donovan Mitchell para Cleveland, o Utah Jazz recebeu o finlandês Lauri Markkanen. E ele surpreendeu desde que chegou a Utah. Foi convocado para o Jogo das Estrelas em 2023 e eleito o jogador que mais evoluiu na NBA no mesmo ano. E assim se tornou a nova peça-chave do time. Será ele o responsável por levar o Jazz ao título que nem Stockton e Malone conseguiram? Essa foi a história do Utah Jazz aqui no Times da NBA.